Cultura organizacional. Perda de tempo ou uma estratégia importante para você crescer a sua empresa? No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu sei e tudo que eu vivo na prática sobre como desenvolver uma cultura forte dentro de uma empresa. E uma cultura forte, eu entendo aqui no Clube do Valor, que é um dos diferenciais que a gente tem para crescer a empresa. Porque uma boa cultura, ela atrai gente muito boa para trabalhar contigo e ela retém essas pessoas. Então, como uma empresa é fruto das pessoas que lá trabalham, ter uma cultura acaba sendo uma estratégia que deve ser levado bastante em consideração. Se isso parece interessante para você, eu te convido para assistir esse episódio do podcast até o final. Se você preferir ouvir em áudio, clica aqui nos links na descrição. Se você quiser participar com a sua dúvida do podcast Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor, vai ter um link aqui na descrição também. E antes de passar para a conversa que eu tive com o Pedro, que eu tive com o Fiago, eu peço para que você deixe um like no vídeo, te inscreve no canal, aquela coisinha de sempre, porque se eu não peço, ninguém faz isso, daí ninguém assiste esse vídeo, ele fica lá com 100 views, 50 views, enfim, acaba sendo um grande fracasso. Beleza? Sem mais delongas, vou entrar aqui na conversa. Eu sugiro você ouvir aí até o final. Um grande abraço. Então estamos aqui em mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Pedro. E meu nome é Thiago. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Bem, Ramiro, hoje a gente trouxe um tema bem em voga aqui. Eu acho que está mais em voga dentro da nossa empresa aqui, dentro do Clube do Valor, que a gente até fez a Cumbuca, né? Fez o método Cumbuca de um livro, o Paixão por Vencer, que tu mesmo participou, e um tema que chamou muito a nossa atenção aqui para toda a equipe foi o tema da cultura. Como é que uma cultura se aplica à empresa, como estruturar uma cultura. Então a gente elaborou uma série de perguntas aqui para a gente começar essa discussão. Vamos lá então, Pedro? Show, perfeito. Então, como mesmo o Thiago falou, aqui dentro da empresa a gente vivencia a cultura todos os dias, não à toa toda reunião a gente reforça, a gente traz exemplos, mas o que pega, eu acho que para muita gente, né, pode estar trabalhando em qualquer tipo de empresa, em qualquer setor, é que será que de fato a cultura importa, né? E quando que a cultura começou a importar para ti, né? Tenho te acompanhado, sei que tu vai em diversas palestras sobre empreendedorismo, lê muitos livros. Quando é que foi que tu te deu conta que a cultura de fato importa para uma empresa? Muito bom falar sobre esse ponto, né? Que muita gente, provavelmente está nos ouvindo agora, possa ter o mesmo preconceito que eu tinha quando eu pensava em cultura. E qual era o preconceito que eu tinha quando eu pensava em cultura? Eu achava que era uma babaquice. Uma coisa para botar na parede, missão, visão e valores, para ninguém mais ler e tu voltar a fazer o que é importante para a empresa, que é criar serviços e produtos que agreguem valor às pessoas, que supram necessidade das pessoas, cobrar por isso e conseguir montar um negócio que seja bom para a sociedade, bom principalmente, né, para você, para a empresa se sustentar, conseguir crescer, enfim, levar adiante o que ela quer levar. Só que daí eu comecei a perceber um padrão muito comum, que era o seguinte: livros de autores consagrados, autores que eu admirava, falavam bastante sobre cultura. Uhum. E eu tinha tem um grupo que eu participo em Porto Alegre, que se chama Ciclo Empreendedor, que é um grupo de jovens, ali dos 23 aos 35 anos mais ou menos, que empreendem. E nesse grupo a gente chama empreendedores consagrados aqui da região, aqui do sul do Brasil e também de fora do sul do Brasil. Eles vêm para cá para palestrar para a gente, é um grupo pequeno, formado aí por 60 pessoas. E quando eu entrei nesse grupo, no Ciclo Empreendedor, as primeiras palestras de grandes empreendedores que montaram empresas bilionárias com faturamento que passava de 1 milhão, com 4, 5 mil pessoas trabalhando, outras com 200, 300 pessoas trabalhando, todas elas traziam a pauta da cultura em voga. E daí, é claro, né, todo mundo tem seus preconceitos, todo mundo tem suas crenças, mas para você continuar a ter um preconceito a partir do momento que você percebe que é um preconceito, já acho que é o caminho meio que da burrice. Uhum. E quando eu comecei a ver muito empreendedor que eu admiro, muito autor que eu admiro, muita gente boa falando sobre a importância da cultura, me ligou uma chave e pensei, opa, não, peraí, vamos ler sobre isso, vamos entender o que significa isso.
E paralelamente a esse ponto, nessa época em que comecei, eu e o Bruno, a gente começou a se preocupar com a cultura, qual era a situação, né? A gente já tinha montado o Clube do Valor, né? Eu contei isso no primeiro episódio do Tranquilidade Financeira, como é que foi a história do Clube do Valor. E naquela época a gente já estava no nosso primeiro escritório, a gente era uma empresa de 4 pessoas. Eu, o Bruno, o Marcos, que na época era nosso estagiário, hoje é o líder da área de investimentos, e o Cláudio, que é um dos nossos gestores comerciais e foi a 4ª pessoa a se juntar à equipe. E daí a gente queria crescer, a gente queria contratar um pessoal para fazer programação, a gente queria contratar editor de vídeos, a gente queria contratar novos estagiários. E comecei, eu e o Bruno, né, que éramos os líderes da empresa, os sócios da empresa, a gente começou a ter uma dor muito comum entre empreendedor, que assim, eu não sei o que fazer. Né? Muita gente que não sabe, mas cara, eu não sei nem o que fazer, não sei nem por onde começar, etc. E daí tu pode, quando tu tem uma dor, resolver elas de algumas formas. Primeiro é buscando conhecimento através de livros, segundo é buscando conhecimento através de cursos, terceiro é buscando conhecimento através da consultoria, da mentoria, que é quando tu traz alguém muito bom para olhar para o teu caso prático e te ajudar. Sim. Que seria meio que como contratar o autor do livro para ter ele contigo. E nessa época a gente fechou, se eu não me engano, o primeiro semestre de 2017 com lucro de R$30 mil. O que a gente fez com esse lucro de R$30 mil? A gente contratou um consultor por R$28 mil, é um contrato de 3 ou 6 meses, agora não lembro, para nos ajudar, acho que eram 3 meses, eram 12 encontros, então eram 3 meses. Para nos ajudar a crescer a empresa, para a gente ter mais clareza sobre as coisas, sobre como fazer a máquina girar, enfim, a gente tinha uma dor muito clara de gestão, né? E esse consultor, que é o Gustavo Sutti, hoje é um amigo nosso, um cara muito bom, recomendo muito pesquisar sobre ele, quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo, né? Eu estava super ansioso para o primeiro encontro com o Sutti. O Sutti era um mentor, o consultor de pessoas que eu admirava na época, se não me engano o Érico Rocha, não tenho certeza do Érico Rocha, mas com certeza do Henrique Carvalho, enfim, de vários players ali que eu já tinha contato. E eu estava ansioso para a primeira sessão com o Sutti, mesmo que a gente marcava as sessões às 6 da manhã, porque era uma época que a gente estava fazendo o 5 AM Club, eu e o Bruno, daí coitado do Sutti teve que se adaptar ao nosso 5 AM Club. E daí chegou lá, o papelzinho e caneta, explicando o nosso negócio para o Sutti nos primeiros 15, 20 minutos, e daí ele falou, beleza, vamos começar pelo propósito. Eu falei, putz, não é possível, cara. Eu, não, mas Sutti, olha só, a gente quer crescer, a gente quer contratar, não sei o que. Ele, não, beleza, vamos chegar lá. Mas tudo começa pelo propósito. E ele tava bem nessa época, assim, de virar a chave entre ter um preconceito com esse assunto e começar a levar a sério. E isso aí foi a pá de cal. Eu falei, bom, se esse cara, que as pessoas que eu confio, confiam, porque a gente tá contratando ele por um valor muito alto, e assim, R$28 mil é alto para todo mundo, mas é especialmente alto para quem tem R$30 mil, né? Para a empresa que tem R$30 mil de lucro. Eu vou fazer tudo o que ele mandar, né? Pô, tô contratando o cara para nos trazer conhecimento externo. Ele tinha uma bagagem muito bacana, empreendedora, executiva. Bom, se esse cara tá falando, se os caras do ciclo falam, se os autores falam, vamos lá, mão na massa, vamos criar nosso propósito. Tá na hora de fazer daí, né? É. E me diz uma coisa, Ramiro, como é que... Tá, provavelmente ao longo dos encontros aí com ele, vocês foram aprendendo, mas... Como é que se implementa uma cultura, né? Como é que vocês chegaram, por exemplo, na cultura que hoje a gente tem aqui no Clube do Valor, e como é que ela foi construída, né? Como é que ela se implementa e como é que ela é construída? Legal, muito bom ponto, porque daí começa a bater com os preconceitos que eu tinha, né? Qual era o meu preconceito? Era ver uma empresa lá envolvida até a cabeça numa lava-jato, que tinha como valores ética, integridade, honestidade, fazer o bem, etc. Então eu via muita incoerência e eu via muitas pessoas que nem sabiam missão, valores, etc. Já tinham até botado no papel. Por exemplo, até nas minhas outros trabalhos antes do Clube do Valor, eu não sabia dizer qual era a missão, qual era a visão, quais eram os valores, enfim. E quando a gente contratou o Sutti, esse foi o primeiro desafio que nos ajudou a vencer, né, com a definição de um propósito. O que é um propósito? É algo muito grande, que é o porquê, né, que a empresa existe. Tem, né, um livro chamado Start with Why, né, que é Comece pelo Porquê, e tem uma apresentação bem legal de um TED Talk, que ficou bastante famoso no meio empreendedor, que é o cara falando do Golden Circle, né, que é um círculo, que lá no meio do círculo tem um porquê, que é o porquê você faz o que você faz. E esse foi o ponto de partida da nossa cultura e funcionou muito bem, que entendeu o porquê. Na época nem a gente sabia direito o porquê. Quer dizer, estava lá dentro de nós, a gente nunca tinha conseguido expor isso, colocar isso com uma clareza maior. E daí, lá, claro, né, o Sutti nos condicionando, mostrando os exercícios,
que era pensar em alguns verbos que a gente gostava, no que nos dava mais brilho nos olhos, em como a gente podia ajudar as pessoas, etc. Ele foi nos guiando a definir um propósito. E quando a gente chegou nessa reunião, eu falei, beleza, mas a gente já tem um propósito, né? Eu vi lá o pessoal falando, o ciclo definiu o propósito, que era, se não me engano, transformar a vida das pessoas através do planejamento financeiro. Ele falou, beleza, show, mas cara, esse propósito não é bom, não é legal, porque não seguia lá as diretrizes que ele tinha para indicar. Mas resumo da ópera, ele nos guiou lá com alguns exercícios e a gente montou o propósito que foi assim, o ponto inicial da cultura, que é o mesmo propósito de hoje, inclusive, Sim. que é proporcionar tranquilidade financeira a 1 milhão de pessoas até 2020. E a ideia do SUD é que o propósito ele tinha que ser mensurável, tinha que ter um compromisso com esse propósito. Sim. Por isso 1 milhão de pessoas. E o termo, né, tranquilidade financeira, foi um termo que nos fazia muito sentido, porque a gente tem um background de gestão de investimentos e de planejamento financeiro. Sim. Só que eu gostava muito e tinha uma vontade muito forte de compartilhar aquilo que eu estava fazendo com as pessoas, o que eu ia aprendendo, porque a gente estava começando a empreender. Eu já tinha aprendido um pouco sobre marketing digital, estava aprendendo lá sobre gestão, eu queria compartilhar aquilo, porque para mim aquilo é uma forma de lidar bem com o dinheiro. Sim, empreendedorismo é uma forma de lidar bem com o dinheiro, né? Exatamente, é uma forma de ganhar dinheiro no Sim, limite. claro. Né? É claro, né, tem todo o propósito por trás, mas é ganhar dinheiro. As pessoas começam com a ideia de ganhar dinheiro. Então, tranquilidade financeira foi um termo que acabou fazendo muito sentido, que é diferente de uma independência financeira, de uma liberdade financeira, que são coisas importantes, muito importantes, mas tranquilidade financeira é tornar a relação com o dinheiro tranquila. Porque, e tá até ressaltando aqui que tranquilidade financeira para cada pessoa é diferente, né? Às vezes a tua tranquilidade financeira é diferente da minha. Exatamente, mas no limite, tranquilidade financeira é fazer o que precisa ser feito para que o dinheiro não seja uma preocupação na sua vida. E daí, para mim, não ter preocupação é uma coisa, para ti é outra coisa, para o Pedro é outra coisa, para quem está nos ouvindo é outra coisa, mas aí a gente definiu nosso propósito que ele brilha muito, né? Ele faz meus olhos brilharem muito, não à toa que o nome desse podcast é Tranquilidade Financeira. Sim. E um propósito forte te mostra como dizer não. Então, por exemplo, na época, a gente teve esse lucro legal porque junto com a nossa empresa a gente tinha uma estrutura de gestão de riscos, Sim. que faz todo sentido no conceito de planejamento financeiro. E essa estrutura, né, é uma estrutura de seguros. Nossa ideia era, o nosso cliente de gestão de investimento, a gente pode oferecer um seguro de vida que faz sentido para ele, ou até mesmo segurar os bens dele, etc. Que é uma ideia muito boa, até hoje é uma ideia boa. Mas naquela época, tendo esse braço de seguros, muitas vezes o tempo do Bruno estava alocado em conseguir fechar grandes contratos. Sim. Então a gente conseguiu esse lucro de 30 mil reais, ele foi muito ajudado por um contrato que o Bruno fechou com uma agência de viagens, uma agência de intercâmbio, que a gente emitiu o seguro viagem dessa agência. E aquilo era legal, financeiramente era bom pra gente, mas como é que era o trabalho? Era buscar a demanda, que era buscar o empreendedor por trás dessa empresa, entender bem a demanda dele, convencer as seguradoras a criar um produto sob medida e meio que unir as duas pontas, né? A fome do empreendedor dessa empresa de agência de viagens com a vontade de comer, que é a empresa de seguros. Sim. Só que nisso, beleza, a gente deixa a viagem das pessoas melhor, né? Proporcionando seguro, etc. Mas não tá ligado ao nosso propósito. Vamos botar, perde um pouco o foco, né? Tira um pouco o foco do que vocês gostavam de fazer. Perde total o foco do que a gente queria fazer, do que era importante pra gente. E ter um propósito claro, ele nos ajudou não, peraí, não vamos por esse caminho. Vamos por esse aqui, de ajudar as pessoas físicas a cuidar melhor do dinheiro. Então assim começa uma cultura, com um propósito muito claro, com por que você faz o que você faz. E me diz uma coisa, Armin, tu acha que foi difícil chegar nesse exercício que tu fez para chegar nesse propósito? Como é que é? É difícil? É uma tarefa complicada? Como é que tu se sentiu durante esse processo até chegar nesse propósito claro? O processo foi bem legal, foi bem bacana. Eu vou dizer que assim, a partir do momento em que o Suti nos falou, nos convenceu a ter um propósito melhor do que a gente tinha até criar, foi um processo simples. Só que a construção de estar lá atrás, achando que é uma bobagem, até levantar, parece interessante, até que por conta própria faz o primeiro teste ali. A gente tinha 8 pontos da nossa cultura, que nem sei dizer hoje quais eram, que a gente meio que não aplicava, meio que a gente fez o que as empresas faziam, né? Botou uma lista de valores na parede e deixou de ver eles. Mas esse processo, né, de você meio que ser educado a entender que isso é importante, foi um processo um pouco mais difícil, porque eu tive que ser convencido por várias pessoas. Às vezes eu sou cabeça dura em algumas crenças minhas, então eu tinha essa crença muito forte. Felizmente não sou cabeça dura ao ponto de ignorar vários sinais, né?
Mas quando esses sinais aparecem, quando o cara bom que tu contrata mostra, ok, estou convencido. Esse foi o mais difícil, foi entender que era importante. Entender que era importante. E eu acho engraçado assim, porque a cultura ela entra em um dos fatores de que são muito importantes, mas são imensuráveis. Né? A gente não consegue ter ideia se é pouco, se é grande, se é muito, porque realmente, concordo contigo, acho que é muito grande o impacto que uma cultura forte tem dentro de uma organização. E como é que a gente consegue trazer essa clareza assim, para as pessoas, né? Que mesmo não conseguindo mensurar exatamente os resultados que uma cultura forte traz, é importante para uma empresa? Boa, excelente pergunta. Eu consigo pensar numa resposta bastante imediata. Porque o que faz uma cultura forte? Né? Primeiro, ela atrai pessoas boas e empresas são pessoas. Sim. Tá, beleza, existem exceções, existe aquela empresa lá que tem a concessão para extrair petróleo, lá, ok, vai ter que ter gente boa igual, mas tem algo que as outras podem não ter. Tem uma empresa lá que tem uma máquina que é muito cara, então precisou de capital para montar, ok, ainda assim vai precisar de pessoas boas. Mas empresas de serviços, que são a maioria das empresas, é o resultado direto das pessoas. Sim. Se troca aqui as pessoas que a gente tem no time aqui do Clube do Valor para um grupo de pessoas piores, e piores não no sentido de eu sou melhor que você, mas sim pessoas menos engajadas com a causa, pessoas que estão ali só para cumprir tabela, cumprir a carga horária e sair, pessoas que não se importam com os clientes, não se importam com a ponta final. Muda isso, não dou mais 6 meses para o Clube do Valor. Sim. Porque os vídeos vão perdendo qualidade, ninguém mais vai olhar os vídeos, os programas aqui não vão nem ser feitos, né? Porque no nosso dia a dia, ninguém aqui é o podcaster do Clube do Valor. Eu tô aqui abrindo mão de parte do meu tempo, né, da minha energia para fazer isso. O Fiago e o Pedro estão aqui comigo. São pessoas que trabalham na gestão comercial, ajudando diretamente outras pessoas, estão dedicando parte do tempo aqui. E não é uma tarefa que eles vão fazer a mais, que vão abrir mão de outras tarefas. Então, Exato. Todo mundo aqui trabalha muito duro, né, onde eu quero chegar com tudo isso. E que a cultura forte atrai esse tipo de gente realmente que se importa. Segundo, retém essas pessoas, porque nem tudo é dinheiro, não é assim, vou te pagar mais para você ficar. Existe uma série de pontos que as pessoas valorizam para estar ou não no ambiente. A cultura ela reflete um pouco do ambiente, das pessoas que te cercam, né? Exatamente, a cultura é o ambiente, né? Sim. Acaba sendo a formação do ambiente, o que as pessoas desse ambiente toleram, o que elas não toleram e o que elas entendem como bom, né? Sim. Então vai muito além até da lista de valores que Claro. que a empresa tem. Por exemplo, aqui na nossa empresa, no Clube do Valor, o ambiente, de regra, é um ambiente muito alegre. É um zoando o outro, eu chamando o Grêmio de semi-futebol porto-alegrense, que cai em tudo que é semifinal, e daí outra pessoa lá ri porque eu estou um pouco acima do peso. Enfim, é um clima que é muito positivo, um clima de amigos. Sim. E não está escrito lá nos valores se divertir, embora pudesse estar. Mas, enfim, essa é uma parte da cultura que não está escrita, né? É como a Porque as empresa pessoas funciona. que dividem essa mesma cultura, elas acabam, vamos botar assim, se divertindo da mesma forma, né? Tendo hábitos semelhantes, né? Exatamente. Embora a gente tenha, né, um mantra que fala que felicidade é a nova produtividade, que é importante ter um ambiente feliz, isso acaba se refletindo, né, nesse Sim. ambiente altamente zoação um com os outros. Que é Mas eu citei aqui, só para não desvirtuar, é bom para trazer pessoas boas, é bom para reter pessoas boas e é bom para tomar decisões baseadas em pessoas. Que a partir do momento que tu tem um código de cultura a ser seguido, decisões difíceis, muito difíceis, decisões horríveis como desligar alguém se tornam fáceis. Tanto para mim, para o Bruno, para os líderes que têm que fazer isso, né, que é um dos ônus do empreendedor, Claro. Desligar pessoas, quanto para a pessoa que tem que ser desligada. Sim. Posso dar um exemplo aqui do primeiro desligamento que a gente teve que fazer na empresa, que era uma pessoa muito bacana, totalmente alinhada à cultura até então, que era responsável por fazer as artes do Instagram do Clube do Valor. E essa pessoa era uma pessoa muito querida por todos, mas enfim, eu não vou contar toda a história, mas resumindo a história. Teve uma postagem no Instagram que foi veiculada no Instagram do Clube do Valor, que tinha sido copiado de outro Instagram, de outra conta no Instagram, sem dar os merecidos créditos. Não é assim, repost do perfil tal. Era uma postagem fingindo ser o Clube do Valor. Sim. E qual foi o problema? Eu vi essa postagem, não sabia que era um plágio, né? Todo mundo viu, a gente elogiou essa pessoa na reunião que a gente tem toda semana. Eu até usei como um exemplo de qualidade que encanta, que é um valor que a gente tem aqui dentro, né? Que é fazer um trabalho de qualidade, tudo que você for fazer bem feito, etc. As pessoas agradeceram os elogios, ficou por essas, e 2 meses depois o Bruno viu essa postagem no Instagram da empresa que tinha realmente criado ela.
Daí ele mostrou, olha só, Ramiro, aqui ó, essa empresa publicou no Instagram a mesma imagem nossa. Eu disse, nossa, mas que empresa filha da puta, cara, como é que pode isso, meu? Nos Que copiando. absurdo, nos copiando. Daí a gente tava no Uber, me lembro bem, indo pro aeroporto de São Paulo, a gente tava em São Paulo lá gravando, até com o Nando, né, pro Mestres do Capitalismo, pra turma 1 do Mestres. E daí a gente começou a pensar, cara, mas será que uma empresa grande assim pisaria na bola pra copiar um canal como o Clube do Valor? Sim. Que até então era bem menor, né, do que é hoje. Aham. Tipo, talvez tenha sido o fulaninho que trabalhava conosco. Daí a gente começou a pesquisar no site dessa empresa, porque no Instagram dela não tinha essa foto publicada antes da gente. Sim. Então qual foi a loucura? A gente publicou a foto antes do nosso Instagram. Sim, sim. A gente começou a procurar infográfico, investimento em ações, etc. Daí a gente encontrou o infográfico dessa empresa de 2013, que o nosso colega ele tinha feito um print desse infográfico de parte dele e publicado no nosso Instagram. Daí, bom, decisão, né? Ponto 1 da nossa cultura, o primeiro valor que a gente valoriza é honestidade e franqueza. Sim. Então a gente chamou lá e conversou e falou, olha, a gente valoriza a honestidade, tu não foi honesto aqui, eu gosto muito de ti, mas a gente perdeu confiança, tá desalinhado a cultura, e confiança não se adquire fácil, né? Sim, claro. Só perde uma vez, ou até pode reconquistar com o tempo, mas é difícil de reconquistar. Então foi muito fácil pra gente. E essa pessoa era uma pessoa muito bacana, né? Claro, ela errou feio, eu perdi minha confiança, daí comecei a pensar que todos os logotipos que a gente já criou foram copiados, começa a criar umas neuras, né? A gente constrói, demora para construir a confiança, mas quando perde também, né? Em 20 segundos tu perde pra sempre. É. E ela entendeu, ela falou, Ramiro, obrigado, queria agradecer pela oportunidade, eu aprendi muito, realmente pisei na bola, a gente tem uma cultura forte, não tem o que fazer. Enfim, daí foi desligado, saiu bem, foi fácil tomar decisão por conta da cultura forte. E a pessoa faz ela entender. Recentemente teve outro caso assim igual, uma pessoa Sim. que pisou em honestidade e franqueza, pisou em foco no resultado, pisou em várias coisas com apenas uma postagem, fez uma postagem no seu Instagram pessoal que assim jogava totalmente contra o patrimônio dela, jogava totalmente contra a empresa. Sim. Teve uma conversa para desligar ela entendeu perfeitamente, porque a cultura forte rege, né, as pessoas. Se alguém Sim, se comporta muito fora de acordo com a cultura, ela não está no lugar certo, né? E aí fica mais fácil, né, Ramiro, de perceber como é mensurável, na verdade, o impacto de uma cultura, né? O retrabalho de tu ter que reabrir um processo seletivo, contratar boas pessoas, tu tem que perder esse tempo aí de procurar, de pesquisar se de fato aquela postagem ela era oficial do Clube do Valor ou se era algum plágio, né? Então uma energia que poderia estar alocada em coisas muito mais eficientes. Dessa forma a gente vê que de fato é mensurável uma boa cultura tendo seus resultados na organização. Perfeito. É mensurável, não é quantitativamente, Exatamente. mas o resultado é quantitativo. Pode ver o crescimento do faturamento, o lucro líquido do Clube do Valor, é o resultado das pessoas que estão aqui dentro nos ajudando a cumprir o nosso propósito. Né? Sim. Claro, a gente vai mudar, vai chegar 2020, a gente vai ter que mudar o nome do propósito, mas vai estar totalmente ligado ao nome desse podcast, a proporcionar tranquilidade financeira às pessoas. Então eu falei de 3 benefícios, né, da cultura, e eu tinha até pensado aqui num 4º benefício para expor, que daí não está muito ligado a mensurar o impacto da cultura, mas que é o seguinte: a gente passa 70% do tempo no trabalho. Sim. 70% dos dias, né? Não é 70% do tempo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no Brasil, talvez no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, tem muita cultura do sextou. Só sextou, que beleza e tal. E aquela cultura da depressão no domingo de noite. E talvez, Fantástico. O Murilo Gun chama de a síndrome da vinheta do Fantástico. E existe muito forte. Por que ela existe? Porque as pessoas não são felizes no trabalho. E isso aí, falando diretamente com o empreendedor, né? Criar uma cultura boa, uma cultura leve, ela vai fazer com que as pessoas sejam felizes no trabalho. É claro, né? A gente não tá aqui, a gente não passa o dia inteiro rindo, se divertindo, batendo piada fora. Tem conversas bem francas, às vezes tem discussões sempre muito educadas, mas tem, claro, né? Toda empresa tem. Mas o ambiente é bom, as pessoas se sentem à vontade, as pessoas são elas mesmas aqui, e esse é o benefício da cultura. Eu, particularmente, não tenho... Claro, fico feliz no final de semana, vejo mais minha família, vejo mais minha namorada, tem seus pontos positivos, mas não sou aquela pessoa que fica contando as horas para chegar sexta, porque daí vai sextar, e de domingo, não, o caos. Ó, a gente tá gravando esse episódio na segunda, no último episódio que a gente gravou, ninguém me interrompeu, eu falei, estamos gravando esse episódio numa sexta e tal, porque na minha cabeça era sexta que eu ia viajar no dia seguinte, uma viagem até profissional, mas ele tava com um clima de sexta para mim.
E ficou todo mundo quieto, era quarta. Eu falei, sexta-feira, dia 4 de setembro. Eu olhava, Ramiro, era quarta? Eu, não, então me interrompe. Falha minha, que não te interrompi. Mas enfim, estamos gravando na segunda e estamos felizes aqui. Pelo menos nós três ficamos muito felizes, brilho nos olhos aqui, conversando, gravando esse material bacana. Isso faz parte da cultura, tá todo mundo feliz na segunda. Sim, e me diz uma coisa, Ramiro. Nas outras empresas que tu trabalhou, principalmente ali na gestora que tu trabalhava antes de fundar o Clube do Valor, como é que era essa parte da cultura? Vocês tinham uma cultura forte? Como é que era lá? Tinha visão, missão e valores, só que visão, missão e valores eram reforçados no planejamento anual, que era um exercício bem bacana. A gente pegava uma sala no hotel e passava um sábado inteiro lá. Entendi. Manhã e tarde. Só que eu não sabia quais eram, né? Fiquei sabendo lá quando eles apresentaram, mas depois o cara acaba se esquecendo. Porque se os valores não são reforçados, se a visão não é reforçada, se a missão não é reforçada, ou o propósito aqui, né? A gente não tem missão, a gente tem propósito, mas é algo similar, as pessoas acabam não sabendo. Então, eu não sei qual era, mas a cultura do ambiente era muito positiva. Sim. Era um ambiente também legal, as pessoas eram amigas, era um ambiente muito forte, a ética... Então, era... E tu acha que tu trouxe alguma coisa de lá, aqui, pro Clube do Valor? Trouxe principalmente em alguns mantras aqui que a gente tem. Por exemplo, é algum estilo assim de agir que acaba se refletindo em alguns pontos da cultura. O Walter lá, né, que era o equivalente a CEO, era um dos sócios majoritários da empresa, era um cara muito pragmático. Pragmático é uma característica que eu tenho, mas não que eu nasci pragmático, né? Tu vai desenvolvendo, tu vai vendo pessoas que tu admira que são assim. Então, pô, admiro muito, não é segredo pra ninguém, o Henrique Carvalho do Verde Block, que é um cara extremamente pragmático também. Então, tu vai se identificando com esse tipo de gente. E o Walter, toda a decisão que ele tomava era uma decisão muito bem pensada, planilhada, calculada. E eu trouxe muito disso pro Clube do Valor, na medida do possível, né, para tornar aqui um ambiente também de decisões baseadas em informação, baseadas em dados. É um ponto no nosso mantra, né, que é decisões data-driven ou information-driven. E assim, um ambiente de trabalho duro também lá a gente não era um ambiente das 9 às 18 horas, todo mundo até chegava às 9, mas todo mundo saía às 19, 30, 20 horas, eventualmente tinha aqui sábado. Então era um ambiente meio que sem mimimi assim de trabalho duro. Eu acho que esses foram os principais pontos assim, que consegui trazer. Embora modéstia à parte, aqui a gente bate muito mais o ponto da cultura, a gente exercita isso mais diariamente. Tem outro ponto legal que era a participação. Eles deixavam, eu ali no início era estagiário, tinha espaço para participar, para opinar, para participar das decisões importantes da empresa. Isso aqui no Clube do Valor é bem claro, né? Essa abertura de participação. Isso fiz questão de trazer para cá, que era muito bacana lá. É muito fácil numa empresa pequena, muito fácil não, é mais fácil numa empresa pequena. Lá, Fundamento, tinham 7 pessoas quando eu estava. Agora a gente está aqui com 20, a gente consegue manter ainda. É essencial sempre manter, na verdade. Isso o SUT passou muito forte pra gente também, que é a decisão participativa. Assim, todo mundo... do meu ponto de vista, traz muito pertencimento, né? A partir do momento que tu pode opinar, né, nas decisões, tu traz pertencimento e traz aquela felicidade, né? Que a gente estava comentando, aliado ao ambiente, às pessoas que te cercam, né? Inclusive esse final de semana eu fui pra praia e um dos meus amigos comentou: nossa, mas tu gosta dessa empresa que tu trabalha, né? Eu falei, cara, eu gosto mesmo, eu vivo, eu tô meu dia a dia ali, quando eu tô na faculdade, quando eu tô em casa eu penso em novas ideias, então esse pertencimento ele sai do horário de trabalho, né? Ele sai a partir do momento que eu entro aqui e vou pra casa. Perfeito. Isso aí vai além de mim, né? Não sei como é que vocês lidam com isso, mas tem vezes que eu pego e mando mensagens totalmente fora de contexto pro Bruno. Tipo, quiz no Typeform. Domingo às 9 da noite. Que porra é essa? Sim. Não, isso é uma ideia que eu tive, me lembro amanhã e tal, que eu tava aqui, né, pensando e acabei me ligando disso. Então, tem bastante disso, assim, às vezes quanto menos espera vem ali a ideia, e pertencimento também é um benefício muito forte, né, da cultura. Legal. Ramiro, até agora a gente falou bastante da cultura ligada dentro da empresa, né? Mas a cultura ela vai muito além de impactar as pessoas que estão ali, os funcionários, os membros colaboradores, seja o termo que for, mas os clientes, né? Nos explica um pouco mais como é que uma cultura ela impacta os clientes. Legal. A cultura verdadeira, né, que não é
aquela simples lista de valores, ela fica visível às pessoas, a quem está próximo da empresa, aos stakeholders, né, que é um nome bonitinho, e aí entra os clientes. Então, por exemplo, ponto 1, e é o único que a gente bate na tecla de que está acima dos demais numa escala de hierarquia da cultura, é honestidade e franqueza. E o que é honestidade e franqueza? Tá, são duas palavras, mas que por trás delas tem conceito de transparência, de não omitir as coisas, de beleza, falar a verdade, doa a quem doer, e isso faz com que a gente tome decisões muito simples, que não eram simples no início, tá? Antes de falar dos clientes, né, como por exemplo, não aceitar patrocínios. Sim. Aqui a corretora Rico já me procurou, já teve banco que procurou, teve vários casos, eu posso listar, de patrocínios de instituições financeiras. E claro, hoje falando de uma empresa grande e tal, com lucro líquido anual, uma faixa bem saudável, é muito fácil não aceitar. A gente já está na parte, a gente está colhendo os frutos que a gente plantou, né, desse ponto da cultura, mas no início era difícil. Sim, claro. Muito difícil. Né? Eu nunca cheguei nem a trabalhar os valores financeiros, né, de patrocínio. Sempre disse não, com dor no coração. E eu vi pessoas que aceitavam crescendo, mas às vezes, por exemplo, omitindo informação. Não, omitindo é difícil porque eu admiro essas pessoas, não quero falar mal delas, né? Mas, por exemplo, não vai ver um canal patrocinado por corretora atacando COIs. Não vai ver. Não vão falar mal de COIs. Não, pelo menos não até o mês de setembro de 2019, isso nunca aconteceu. A gente vê inclusive, né, youtubers patrocinados por corretoras defendendo o COI. Porque quando você não tem um nível 100% de transparência, você pode não entrar na discussão, beleza, não é pior por causa disso. E assim, é um absurdo entrar numa discussão que vai contra teu patrocinador. Eu, se fosse patrocinado, também não entraria, senão perderia o patrocínio. Claro. E pode entrar na discussão defendendo o indefensável, que tem gente que faz. Então, a gente vê isso, defendendo o COI, que é maravilhoso e tal. Só que a gente sabe que o COI tem uma taxa só para o assessor ali de 4%, 5%. Para a corretora, provavelmente mais 4%, 5%. Quem é que paga a conta? Quem paga a conta é você, é o cliente, né, que comprou o COI. Então, a transparência te faz tomar decisões simples, que são difíceis, mas faz tomar as decisões de forma simples. E também transparece para os clientes. Então, a gente tem esse código de transparência com os clientes, desde do início, né? O nosso produto, o nosso serviço de gestão de carteiras é um serviço que a gente cobra uma taxa de administração sobre a carteira do cliente, como se fosse um fundo multimercado. Sim. Então essa taxa ela parte de 1,5%, conforme o cliente tem um patrimônio maior ela vai caindo até a taxa mínima aqui dentro, para quem tem mais de 5 milhões, se não me engano. Isso aí. 5 milhões, que é 0,75%. E mais uma taxa de performance, 20% sobre o que excedeu o CDI. Então essa taxa ela é aberta com o cliente, quem está nos ouvindo agora sabe, quem quiser virar nosso cliente sabe quanto vai pagar. E o que ela diz? Ela diz que, olha, independentemente de como o Clube do Valor, a GM Brasil, né, que é a nossa gestora, montar a estratégia de investimentos, eles vão ganhar 1,5%. Então se chegar ali, Pedro, para a tua carteira e falar, Pedro, a tua carteira, cara, pelo teu perfil de risco, é bom ter 30% de renda variável. Vou cobrar 1,5%. Tu sabe que se tu investir R$1 milhão, eu vou ganhar R$15 mil ao longo do ano. E se eu falar, não, Pedro, tu é um cara jovem, tem um longo horizonte temporal, tu entende sobre o mercado, tu tá bem vacinado, tu já fez bobagens com o teu dinheiro, então sabe como é perder dinheiro. Então, tu é uma pessoa com uma alta tolerância ao risco, então a tua carteira, eu acho uma boa ser 100% renda variável. Sabe quando eu vou ganhar por isso? 1,5% sobre a carteira do Pedro. Então eu vou ganhar a mesma coisa e eu alinhei os interesses. Eu vou querer o que é melhor para o cliente, uma vez que ele virou nosso cliente, e eu vou ganhar exatamente a mesma coisa. Fazendo um paralelo com o COI. O problema do COI é o seguinte, eu vou lá vender um COI para alguém, se eu fosse, né, um assessor, se eu fosse comissionado por produto, daí eu teria opções de renda fixa, vou dar duas opções aqui. Tesouro pré-fixado, com vencimento em 2023, ou um COI de 4 anos que vence em 2023. O COI, se o cliente investir no COI, eu vou ganhar 5% ou 4% que seja, vamos ser parceiro, né? Vamos pegar pelo mínimo, 4% sobre o valor investido. Se o cliente investir no Tesouro Direto, eu não vou ganhar nada. O que eu vou indicar? Eu até posso indicar 70% no Tesouro Direto e 30% no COI, mas eu vou botar um COI porque é assim que o cara tem que ganhar dinheiro. Sim. Ele tem que ganhar dinheiro, eu não estou nem criticando,
Porque um assessor que faz um bom trabalho merece ser remunerado adequadamente. Acho que a crítica está na falta de transparência, né? Exatamente, a crítica está no cliente não saber disso. Sim. E daí tem muita empresa de assessoria que vem com um discurso, daí começa a virar o dark side of falta de transparência. Sim. Vem com um discurso de que vamos começar, hashtag dark side of falta de transparência. Uma piada aí, né, com o podcast do Érico Rocha, 6 em 7, que a gente se inspira bastante, que eles fazem as hashtags, né, por episódio. Que é o seguinte, eu faço trabalho gratuito para você. Faço trabalho gratuito, não te cobro nada, porque quem me paga são as instituições que vão vender os ativos que você já ia comprar. Então eu estou te ajudando de graça. E é um discurso que cola, porque brasileiro, pessoas, seres humanos, né, amam coisas de graça, amam ser beneficiados. Então esse é um discurso muito persuasivo, mas é totalmente antiético. Sim, não é honesto, vamos dizer assim. Ele está escondendo. Não é que seja desonesto, mas ele esconde, omite, né? Ele omite. Então, Porque a empresa não é uma ONG, e tá certo, tem que ser. Sim. O lucro é muito bom, a gente ensina você a montar um negócio e lucrar. Só que o problema é como você lucra, né? Quando você está escondendo as coisas das pessoas, eu particularmente não gosto, o Bruno particularmente não gosta. Nós, como líderes lá atrás, montamos, né, o que que se tornou hoje a nossa cultura, e a gente atraiu apenas pessoas que pensam que nem a gente nesse sentido, pessoas que não gostam de ser desonestas. Isso aí é uma coisa... E omitir as coisas. Desculpa, eu não quero chamar as pessoas de desonestas. Isso aí é uma coisa, Pedro, que até essa questão de como que ela impacta, né, no cliente. Recentemente a gente rodou uma pesquisa com nossos clientes de gestão, e uma das coisas que eles bateram muito na tecla é justamente que eles valorizam muito a transparência que a gente tem com eles, né? Então, eu acho que é mais um exemplo aí de que a cultura do Clube do Valor, de honestidade, franqueza, de transparência, reflete no cliente sim, tanto é que eles mesmos falam pra gente. Perfeito. Eu particularmente trabalho diretamente com os clientes. É muito comum, infelizmente, encontrar pessoas que têm aplicação em COI e não têm a mínima ideia de como funciona, né? Eu já peguei cliente aí que falou isso, que tem R$500 mil somente em COI, né? E a gente sabe que é natural, a gente tem que conversar com essas pessoas, tem que educar essas pessoas com relação a isso, né? E é o trabalho que a gente tem feito, né, Ramiro? E eu até fico pensando, enquanto tu falava, que eu pensava como é que as empresas que vendem esse tipo de produto nessas instituições financeiras, o que elas têm como cultura? O que será que elas erraram, né? Se erraram para não conseguir transmitir isso para as pessoas que trabalham lá dentro, para estarem trabalhando dessa forma? Eu imagino, tá? Aqui eu vou estar sempre supondo, porque eu nunca trabalhei numa corretora ou numa empresa aí que tem como prática botar boa parte do patrimônio dos clientes em COIs. Mas eu imagino que seja uma cultura muito estilo aquilo que é pintado de forma, né, claro, sempre exagerada, nos filmes sobre investimentos, no Lobo de Wall Street ou o próprio Wall Street, que é aquela coisa assim, não, vamos vender, daí bate o sino, eu fiz venda, pô. Não podem falar do sino que a gente tem um sino aqui. mas não nesse sentido, tipo, vende, vamos lá. Eu já tive até com, rápido parênteses aqui, né, eu tive uma vez conversando, né, com empresas desse estilo, empresa de assessoria, que comentaram sobre uma prática chamada de colocar o cliente no moedor. O que é colocar o cliente no moedor? É passar um monte de produto caro para ele para moer e ganhar mais dinheiro com isso. Essa empresa não fazia isso, tá? Mas comentou que existe, comum, empresas nesse tipo brincarem, né, com o tal do moedor. Então o que elas têm como cultura? Uma cultura muito focada na venda. Vender é muito importante, só que é muito melhor, te deixa muito mais feliz quando tu faz uma venda em alguma coisa que é boa para o cliente e boa para você que é empreendedor. E que tu acredita que a venda ela vai ser de fato positiva para o cliente. Exatamente, né? nada mais motivador do que isso. E é isso que alguém pensa, não, mas você não fecha, isso é bom para um ou para outro. Não, é ruim justamente para esse tipo de instituição que passa os clientes no moedor. Então, nem me lembro agora qual foi a pergunta. É que eu acho que a cultura dessas empresas. Mas é que eu acho que também se tu deixa claro, né, qual a tua forma de remuneração e tu explica o teu ponto de vista, explica que o teu serviço, ou seja lá o teu produto, ele vai ajudar a pessoa, eu acho que a pessoa ela tem clareza de que aquilo, ela vai fazer a análise, vai ver se aquilo faz sentido para ela e no fim é uma relação ganha-ganha, né? Os dois saem ganhando. E eu achei engraçado que tu utilizou a palavra moedor, né? Porque ali na sala do comercial a gente também utilizou essa palavra, só que pro outro lado, né? Porque aqui quando a gente tem um cliente interessado, a gente faz reuniões com eles e a gente faz uma demonstração, né, de como a gente pode fazer com que o dinheiro dele, de forma planejada, gere mais dinheiro a partir da nossa gestão, né? Só que a gente utilizou a expressão moedor
para, de fato, fazer um diagnóstico da carteira de investimentos dele. Ou seja, moer no sentido de mostrar exatamente o que ele está pagando a mais, né? O que ele tá, se ele está tendo algum sobrecusto sobre algum produto que está aplicado educamente, né? Então, se tem muitos fundos de investimentos, a gente consegue ali triturar, moer aquilo ali para mostrar exatamente o que está acontecando, né? O hashtag moedor do bem. Moedor do bem. Exatamente. E só uma sugestão. Pô, podia chamar de raio-x. Raio-x é melhor, né? Vamos trocar para raio-x. Ou ressonância. Ressonância da carteira. Mais... Mostra com detalhes o que tem por dentro, quanto o cliente está pagando. E aliás, né, para quem estiver nos ouvindo, fazer um lado bom do patrocínio, de não aceitar patrocínio, um dos outros lados bons, além da transparência, etc., é que você pode fazer patrocínio de você. Então, abrir aqui o momento jabá para falar, você, investidor, que tem mais de 500 mil reais para investir, para o longo prazo, e quer passar aqui no Moedor do Bem, ou na ressonância do Clube do Valor, o que é isso? Você conversa aí com o Pedro, com o Thiago, com o Zuckerman. Eles vão dar uma olhada na sua carteira de investimentos, fazer um estudo sobre a carteira de investimentos para mostrar o que você tem no limite. Como assim no limite? Tem muita gente que bota, sei lá, 10% da carteira em Tesouro IPCA+. E 50% da carteira em um fundo multimercado. Daí aí deu 60%, os outros 40%, digamos, sejam outro fundo. A pessoa acha que está bem diversificada. Daí quando passa no raio-x, ou no moedor do bem, né, aqui do Clube do Valor, a gente mostra que, olha, esse primeiro fundo aqui, que tem 40% da sua carteira, ele está 70% investido em Tesouro IPCA+. Sim. Ou seja, você acha que está diversificando, mas está super concentrando a carteira. Isso é super comum. E outro caso é, olha, a carteira lá de fundos, é uma alocação só em fundos, e, sei lá, o fundo tem taxa de administração, os fundos têm, na média, ali 1,5%, por exemplo. O cara fala, olha, eu já pago 1,5% nos fundos, né? Então não vou ter um benefício de estar pagando menos para vocês. Só que muitas vezes a gente olha e os fundos eles têm a taxa de administração e a taxa de administração máxima, que acontece nos fundos de fundos, né? Quando um fundo investe em outros fundos e a taxa de administração máxima ali é 3%, e a taxa ponderada acaba ficando bastante alta. Sim. Então o Moedor do Bem aqui mostra isso. Então você que está nos ouvindo e quiser passar pelo Moedor do Bem, totalmente gratuito, manda um direct para mim no Instagram, @RamiroGomesFerreira, ou entre em contato pela página de contato da AGM Brasil, que é a gestora de recursos aqui. Nossa, né? E Ramiro, eu acho que no fim tu acho que acabou adiantando um pouco uma pergunta nossa, que era como é que o que é cultura? Ele simplesmente adiantou toda a pergunta, né? Agora me desarmou. Mas enfim, o que a cultura ela tem a ver com investimentos? Então, assim, como é que a nossa cultura ela reflete, por exemplo, na alocação de ativos das carteiras dos nossos clientes? O nosso core business, né? Eu acho, aqui a gente está falando do nosso core business, que é investimento, mas eu acho que a pergunta melhor seria como que a cultura ela impacta diretamente no produto ou no serviço que tu está entregando para o cliente. Perfeito. Então ela impacta primeiro na cobrança transparente, cobrança que o cliente sabe quanto paga, e a gente não vai tomar nossas decisões para ganhar mais, e sim, a gente vai ganhar o mesmo em todas as situações, a gente não recebe rebate, a gente não recebe comissão, é só taxa de administração e performance. E isso, por sua vez, tem um efeito colateral muito bom, tanto para o cliente quanto para a gente. Para o cliente, que as carteiras elas tendem no longo prazo a performar bem, porque a gente está cobrando sim, a gente tem que cobrar, a gente tem que dar lucro, a gente tem que crescer e levar nossa mensagem adiante, mas o cliente muitas vezes paga bem menos do que ele pagaria no modelo tradicional, que é investindo em bancos, que é investindo em assessores, etc. Porque as pessoas põem produtos caros, né, para ele. Então a gente está reduzindo o gap da comissão, do mercado financeiro em si, o que é bom para o cliente e o que é muito bom para a gente, que é o seguinte, nossos clientes eles não rescindem contrato. A gente pode contar nos dedos quantos contratos foram rescindidos e se a gente for olhar, quais foram. Primeiro foi um cliente, nosso contato era os filhos dele e ele está numa idade bastante avançada e ele conseguiu, né, ele teve uma doença grave e conseguiu ser isento de imposto de renda. E queriam preparar a sucessão, então passaram uma carteira de previdência privada para preparar a sucessão, e a gente não faz gestão de previdência privada aqui. Segundo, foi um cliente que quis vender toda a carteira para investir em terras lá na cidade natal dele, e acho que não consigo pensar em outros casos aqui. E falando do lado do ponto de vista do empreendedor, né, uma métrica que a gente olha todos os meses é a retenção dos clientes. O que a gente faz? Por exemplo, agora a gente fechou carteiras de agosto, fechou o mês de agosto de 2019,
e a gente olha para agosto de 2018, olha tudo que a gente tinha sobre gestão lá, e digamos que a gente tivesse, sei lá, 45 clientes em agosto de 2018. A gente pega estes 45 clientes apenas, vê quanto eles têm hoje, divide por quanto a gente tinha no total em agosto de 2018, né? Então, é agosto de 2019 sobre agosto de 2018, só que considerando apenas os clientes que já existiam um ano atrás. Daí você vai ver qual a sua taxa de retenção. E a nossa nunca foi abaixo de 100%. É sempre 105%, 110%, na verdade sempre 115%, 120%. Porque os clientes fazem novos aportes, ninguém ou quase ninguém rescinde. E as carteiras sobem também organicamente, não é uma promessa que elas vão sempre subir, mas enfim, também tem o resultado orgânico das carteiras. E para o empreendedor, nada melhor do que ter essa previsibilidade. Claro. Eu sei que um cliente novo vai continuar comigo por anos e anos a fio. Então a empresa ela só tende a crescer. E isso tudo é reflexo, claro, de um modelo de negócios, de várias coisas, mas no nosso caso tudo começou pela cultura. Então a cultura criou tudo isso. Daqui a pouco, você que está nos ouvindo não queria nem ouvir esse podcast, pensou, cultura, pensou que nem eu nisso, né? Cultura, isso não, etc. Agora está vendo como cultura consegue trazer gente boa para a empresa, alinhar expectativas com o cliente, criar relacionamentos de longo prazo com os clientes, ter uma satisfação pessoal muito boa, porque você está ajudando o cliente, está ganhando dinheiro com isso. Enfim, tem 1000 reflexos, até eu aqui, consolidando eles, tipo, feliz de como a gente conseguiu, né? Como a cultura consegue criar coisas. A gente falando, a gente descobre, né? A gente começa a se dar conta também de como é que realmente é algo muito positivo. Legal, legal. Então, Ramiro, vamos entrar em uma próxima vertente, né? Eu vejo assim, na questão de cultura, a gente falou de stakeholders, a gente falou de funcionários, de membros, pessoas, a gente falou de clientes. Agora vamos falar como é que funciona na questão do processo seletivo, né? Quanto impacta uma cultura no momento do processo seletivo? E aí eu vou te pedir, eu vou te dar aí uma situação hipotética, né? Tu possui 2 candidatos que destacaram muito no processo seletivo, foram os 2 que mais se destacaram. Porém, de formas diferentes. Um com maiores habilidades técnicas e outros com fortemente alinhamento cultural, né? Na hora da decisão, o que mais importa e qual tu contrataria? Boa, eu acho que essa ficou fácil depois dessa conversa. Levantou a bola, botou o Romário na cara do gol. Não, com certeza cultura. Cultura 1000 vezes, porque é o seguinte, comportamentos tu não ensina, a pessoa já chega com eles e assim, aqui não tá lidando com criança, né? Todo mundo trabalha aqui, acho que a pessoa mais jovem da equipe tem 20 anos, 19 anos, que seja, já tá com caráter formado, então tu não mexe em caráter. Eu não posso ficar aqui todos os dias falando, cara, seja uma boa pessoa, não minta, não minta e tal. Se a pessoa é mentirosa, a pessoa não tem esse valor, ela vai continuar sendo mentirosa. Claro. E a habilidade técnica, você desenvolve. E pode olhar na trajetória de vocês dois aqui como se desenvolveram tecnicamente. A própria minha trajetória, do Bruno, tá na nossa cultura crescimento, né? Um ponto da cultura, tá escrito o 4º ponto da cultura. E tá todo mundo sempre crescendo, lendo, se desenvolvendo, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos. Enfim, sempre contrato, né, pelo comportamento. E aí, pessoa com comportamento certo vai encontrar o seu lugar. Né? Pode não desempenhar bem um papel, mas vai encontrar um lugar aqui. E a gente nunca vai desligar alguém, espero, não, talvez numa eventual crise, vamos rezar para não acontecer, né? Mas a única forma que eu vejo de desligar alguém aqui na empresa é ou pisou fora da cultura, ou a gente está numa crise, tem que reduzir custos, daí, né? Infelizmente, para a empresa sobreviver. O que, felizmente, hoje nunca aconteceu, não tem nenhuma, pelo menos, aí à vista, né? E no fim, tu acha que se paga, Ramiro, essa escolha por não ter uma habilidade, vamos botar assim, uma habilidade específica, mais alinhado, e a pessoa tem a habilidade que, vamos botar assim, resolve teu problema naquele momento imediato? Como é que... Sim, se paga, mas é uma decisão difícil. É decisão difícil por quê? Porque no curto prazo, que é muito melhor, que é mais confortável, quando é uma pessoa que sabe fazer bem o trabalho, se ela não tem bons valores, a gente dá um jeito, né? Vou dar uma dor minha hoje. Hoje é segunda, dia feliz, tal, de começar a planejar a semana, mas fiquei 1h30 editando o vídeo que vai ao ar hoje. Eu estou editando os vídeos aqui no Clube do Valor, porque a gente está sem editor de vídeo atualmente, a gente abriu o processo seletivo, o melhor candidato que passou na parte técnica, ele foi para a entrevista de cultura e o cara totalmente desalinhado à cultura da empresa. Ele tomou um pau na entrevista de cultura. E daí a decisão, é claro, tu fica acomodado, mas o cara ia conseguir editar o vídeo e tal. No curto prazo ia ser muito confortável para mim, mas o que aconteceu no longo prazo? E às vezes que a gente ficou na dúvida e colocou alguém ali, que a gente ficou na dúvida se estava alinhado ou não culturalmente, essa pessoa vai pisar na bola,
vai pisar totalmente fora da linha na cultura, e daí o nome que fica manchado, se a merda for grande, é o Clube do Valor, né? Sim, com Quer dizer, certeza. ninguém descobriu o caso de plágio. Quando eu descobri, eu fui lá, apaguei a imagem. Mas se alguém tivesse descoberto, ali o Clube do Valor, ele tá copiando lá na outra empresa e tal, quem é que tem a reputação arruinada é o empreendedor, no limite, né? É a imagem da empresa. Então é muito melhor, é essencial não contratar quem não está alinhado à cultura. E se por acaso contratou alguém que achou que estava alinhado, se a pessoa se mostrou desalinhada, demite, desliga logo. Isso eu acho que é talvez uma última lição que eu posso passar aqui, não sei se está no final das perguntas, mas uma lição que eu posso passar aqui, que é: contrate muito devagar, assim, na dúvida não contrata, e demita muito rápido, que é na dúvida, demita. Na dúvida é porque tu não está confiando, então a pessoa não pode estar contigo. E isso é algo que a gente demorou também, né, para colocar em prática, e errou. As pessoas que a gente ficou na dúvida se desligavam ou se dava mais uma terceira chance, né? Porque uma segunda muitas vezes a gente dá, mas dá uma terceira quando não pisa tão fora da linha, né? Sim. É que a gente pensou dava uma terceira chance, todas elas acabaram não mudando, né? E toda vez que a gente não demitiu rápido, a pessoa acabou saindo, ficou mais tempo, atrasou vários projetos, ou saiu em um momento crucial que não poderia ter saído, enfim, acabou prejudicando a empresa. Na última empresa que eu trabalhei, a gente teve um momento aí com 34 pessoas e a gente não saía do lugar, não tinha resultados. E a gente identificava muitas pessoas que estavam travando o processo. Quando diminuiu para 25 pessoas, os resultados foram incríveis. Então, esse ponto do processo seletivo, de fazer a gestão de pessoas de forma eficiente, tanto no momento de conseguir reconhecer, quanto no momento de demitir, né, de desligar, tem que saber o momento certo, né? E a intuição também nesse momento é importantíssimo. É muito importante. Bem, da minha parte, as perguntas são essas. Tu tem mais alguma, Pedro? Olha, por enquanto não, mas no próximo podcast eu vou vir afiado aí também pra gente conseguir ter um ótimo bate-papo como foi esse. Perfeito. Então, pessoal, bola aí, Thiago. Vocês estão só ouvindo, né? Ele começou a falar que eu interrompi. Não, é isso aí. Eu acho que pela parte da cultura a gente já esclareceu bastante alguns pontos aí. Eu acho que muito da parte minha e do Pedro aqui, vivenciando a própria cultura do Clube do Valor, da AGM Brasil, e eu acho que é isso. Legal, show. E aí deixa uma dica também, novamente, né, do nosso livro da Cumbuca, Paixão por Vencer, do Jack Welch. Fala muito bem sobre processo seletivo, sobre cultura, propósito, ele traz dicas extraordinárias. Quem quiser ir mais a fundo do que a gente falou aqui, grande parte está lá. E para fechar, para dar aquele bônus para quem 0ficou aqui até o final, passar um passo a passo de como desenvolver a cultura numa empresa. Poxa, maravilha. Que eu coloquei lá que é importante ter um propósito muito claro. Isso sim, né? É o que faz teus olhos brilharem, como você quer transformar a vida das pessoas, dos clientes. E assim, não precisa ser nada grandioso. Não é transformar a tranquilidade financeira, que é o que a gente escolheu. Você vende, sei lá, doces, pode ser proporcionar um pequeno aumento de felicidade no dia. Com certeza. Tem que agregar valor, tem que suprir necessidades. Depois, os valores iniciais, eles passam muito pelo valor de quem começa a empresa, né? A empresa é reflexo dos valores dos fundadores, então pense naquelas coisas que você valoriza, pensa em verbos que você valoriza, em posturas que você valoriza, liste esses valores e reforce eles, que nenhuma empresa faz, sempre que possível. Periodicamente. Então, toda segunda-feira a gente mostra lá os pontos da cultura: honestidade, franqueza, qualidade que encanta, para reclamação, uma nova sugestão, crescimento, foco no resultado. Ou para cada reclamação, uma nova sugestão, acho que até um mantra. É um mantra. Organização igual processo, igual clareza, decisões baseadas em informações ou em dados, comunicação eficaz, enfim, todos aqueles pontos que a gente reforça sempre, acaba meio que ficando até no subconsciente. Claro, né? Com certeza. E toda decisão que a gente toma, a gente fala, por exemplo, semana passada, um colega nosso que até está saindo, não por cultura, está saindo para tocar os próprios projetos dele. Ele cometeu um erro aí grave, né? Errou o título no nosso vídeo no YouTube, e daí quem ia ver o vídeo tinha o título X e o conteúdo era Y, totalmente diferente. Os caras começaram a comentar: nossa, legal o vídeo, mas não tem nada a ver com o título e tal. Ele confundiu, botou o título do vídeo futuro, né? Só que ele teve uma postura muito bacana. Quer dizer, errar todo mundo erra, beleza, ali não teve aquela qualidade que encanta no tranquilo, sei quem fala isso. Não teve aquela qualidade que encanta no momento de colocar o título certo, né? Mas a forma de feedback, ele, cara, irmão, a gente não pode errar, tem que ter cuidado aqui. Eu sei que você está de saída, mas ainda assim, né, a gente continua estando comprometidos com a qualidade. E eu gostei muito da forma que ele reagiu. Em vez de tentar dar uma desculpa, em vez de tentar, não, mas foi o fulano lá que não me passou certo, o que ele fez?
Ramiro, cara, eu errei, eu tô super constrangido aqui de ter errado, eu sei que o vídeo tem um trabalhão para fazer, eu sei que isso vai atrapalhar o alcance dele, mas, cara, não posso, tipo, eu errei. Aí fica claro que até por um afastamento, assim, uma cultura forte facilita as coisas, né? Não... Foi uma situação ruim, né? Claro que foi um erro, mas... Mas a postura dele foi muito bacana. Eu até levantei o reunião de segunda. Cara, honestidade e franqueza. Cara, o fulano lá errou, né? Todo mundo tá sujeito a errar. É claro que a gente não incentiva, né? Mas incentiva a aprender com os erros. Não vai ter muito o que aprender porque ele tá saindo. Mas a forma com que ele encarou o erro, matou no peito, levantou o braço e desculpas, fui eu. Que nem um jogador de pênalti, um jogador de futebol, quando erra um pênalti e se desculpa. Tipo, eu errei, eu fui desleixado, eu caguei aqui. E isso que é legal, né? Quer dizer, o cara foi franco, explicou como é que ele chegou no erro. Enfim, eu tô passando isso no passo a passo para mostrar que, olha, reforça sempre os pontos da cultura. Então, nesse ponto, a gente tem que reforçar o negativo, né? Faltou qualidade que encanta. Talvez tenha faltado comunicação dele, na dúvida, pergunta, em vez de coloca o errado. Então, é que ele falou, cara, até tive na dúvida lá, porque eu achei que o conteúdo não fazia muito sentido. Então, na dúvida, faltou um pouco de comunicação eficaz, mas a gente reforça sempre em público, né, os pontos positivos. Os pontos negativos reforça individualmente. Que foi, cara, foi muito honesto, foi muito franco, essa postura que a gente quer quando a pessoa erra. Em vez de querer dar um migué, de encontrar desculpas, assumir, bater no peito. Então, defina o propósito, o porquê da empresa, pense nos pontos que você valoriza de comportamentos, liste eles e reforce, né, os 4 passos aí para desenvolver uma cultura vencedora. Tá aí, olha aí, é pouco pragmático. Até nada combinado, ele conseguiu pontuar 4 fatores, resumindo. Para vocês que estão ouvindo, tá aí um baita de um bônus, hein? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso aí então, Ramiro. É isso aí então. Agora o custo, né, do podcast, quem está nos ouvindo, dá uma nota 5 aqui, compartilha com o seu amigo. A gente faz isso aqui de graça, porque o nosso porquê, o nosso why é te proporcionar tranquilidade financeira. E eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas para que elas aprendam mais sobre essa ferramenta fantástica de gestão, né, que é a cultura. E também, aí se você está assistindo no podcast do iTunes, enfim, algum que dê para dar nota 5 lá em um review bacana, beleza? Nos vemos no próximo Tranquilidade Financeira. É isso aí, valeu. Até mais, tchau, tchau.